Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre acidente vascular encefálico, ou AVE, também chamado de acidente vascular cerebral, mais conhecido como acidente vascular cerebral, ou AVC. Então, eu trago para vocês hoje 6 coisas que a gente nunca deve fazer com o paciente com sequela de AVC. E a primeira coisa que não se deve fazer é deixar o membro superior do paciente pendente, o membro superior acometido. Isso porque numa fase inicial do AVC, o paciente ele apresenta um quadro hipotônico, decorrente da fase de choque cerebral, e isso faz com que, pela ação da gravidade, ele apresente uma perda de coaptação articular do ombro e, consequentemente, uma propensão à subluxação de ombro. Além disso, o paciente numa fase inicial do AVC, ele se apresenta com um déficit de motricidade muito grande e isso faz com que não haja bomba muscular ativa para que favoreça o devido retorno venoso. E aí a tendência natural do paciente que deixa o membro superior pendente é de fazer o edema, principalmente o edema de extremidades. Então, esse é o primeiro ponto que a gente não deve permitir que o paciente faça. A segunda coisa que a gente não deve permitir que o paciente com sequela de AVC faça é permanecer muito tempo na mesma posição. Então, o paciente com sequela de AVC, pela própria restrição ao leito e pelas limitações motoras que apresenta após a lesão, ele tem uma tendência natural a ficar restrito, a ficar limitado, e essa limitação de movimentos faz com que ele não seja muitas das vezes mudado regularmente de decúbito, e isso pode trazer algumas complicações decorrentes do imobilismo, como por exemplo as úlceras de decúbito. Então, o paciente ele precisa ser mobilizado no leito, ele precisa ser transferido de posição de decúbito e ele precisa ser mobilizado pelo fisioterapeuta. A terceira coisa que a gente não deve permitir que o paciente com sequela de AVC faça é apertar uma bolinha. Então, é muito comum nós observarmos o paciente com aquela bolinha fazendo movimentos de flexão de dedos e punho. Mas por que a gente não deve permitir isso? Porque essa atividade, ela reforça o padrão flexor de punho e dedos. Nós sabemos que no acidente vascular cerebral, o paciente ele apresenta uma hiperativação de músculos flexores de punho e dedos. E essa hiperativação, ela acaba sendo potencializada com esses movimentos de apertar a bolinha. No entanto, o fisioterapeuta, ele pode sim trabalhar com esse paciente no sentido de realizar movimentos de flexão, extensão, adução, abdução de dedos. Ele pode realizar movimentos de pinça, movimentos de preensão. Porém, sempre voltados para uma funcionalidade e não simplesmente o fato de ficar apertando a bolinha para que a gente dessa maneira não reforce um padrão patológico que já existe. A quarta coisa que a gente não pode permitir que o paciente faça é abandonar o lado comprometido. Então veja bem, o paciente que apresenta uma sequela de AVC, normalmente ele vai apresentar uma hemiplegia ou hemiparesia, ou seja, um comprometimento em um dos lados, E a tendência natural dele é que ele negligencie o lado comprometido e volte todas as suas atividades motoras para o lado sadio. E a gente precisa trabalhar o tempo inteiro com o nosso paciente no sentido de integrá-lo, Integrar as atividades de hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo, a fim de que não haja a síndrome da heminegligência. Então, o paciente ele não deve esquecer o lado comprometido. A quinta coisa que o paciente não pode fazer é usar dispositivo auxiliar para a marcha logo após a lesão, com pouco tempo de lesão do acidente vascular cerebral. Por que isso? Porque, na verdade, o paciente
ele tem a tendência, como nós já falamos no tópico anterior, a negligenciar o lado comprometido. E quando ele faz uso de um dispositivo auxiliar para a marcha, ele vai utilizar esse dispositivo com o lado sadio, o que vai contribuir decisivamente para que ele negligencie ainda mais o lado comprometido. Além do que, quando ele oferece a descarga de peso através do uso de uma bengala, de uma muleta para o lado sadio, ele acaba diminuindo a descarga de peso para o lado acometido, o que não é indicação para que o paciente faça. E a sexta e última coisa que o paciente com sequela de AVC não pode fazer é postergar o início da fisioterapia. Então, a fisioterapia, ela deve ser iniciada o quanto antes. Desde a fase hospitalar, em que o paciente ele está numa fase inicial da lesão, ele está numa fase que a gente chama de choque cerebral, onde ele tem toda uma perda de conexão sensitiva e motora, mas desde esse momento ele já precisa ser acompanhado por um fisioterapeuta. Então, nós sabemos que a neuroplasticidade, ela exerce um fator decisivo nas recuperações de lesões neurológicas. E o paciente com sequela de AVC, ele precisa dar início à intervenção fisioterapêutica o quanto antes, para que a gente consiga essa reorganização cerebral, essa reorganização neural e busque a atuação dos fatores externos, do estímulo ambiental, que é a fisioterapia, para que ele possa se somar aos fatores intrínsecos desse paciente, que no caso é a plasticidade cerebral. Bom, gente, por hoje era isso que nós tínhamos para conversar. Um grande beijo e até a próxima. Gente, esqueci de lembrar, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like e de ativar o sininho para que vocês possam receber todas as notificações deste canal.